Sejam bem-vindos a mais um podcast O Famoso. Fique aqui, aproveito antes de começar a apresentar nossos convidados. Peço que vocês deem o seu like, curtam bastante e se inscrevam e compartilhem, porque as convidadas hoje são especiais. Hoje vamos falar com Dani e Lohane, da Movion Consultoria. Com certeza estão fazendo, arrebentando por aí no Rio de Janeiro, fazendo muita consultoria e ajudando muitas empresas a crescer cada dia mais. E também vamos falar com Tamires Martins, nossa convidada especial de hoje, ela que está começando a empreender na rede digital. Então, uma outra mulher que com certeza aí daqui a uns tempos estará no auge e todos com certeza vão gostar do trabalho que ela está fazendo aqui no canal, sim, que ela também está nos ajudando no canal e também nas empresas de vocês, tá? Então, fica aqui comigo e vamos começar o nosso bate-papo com as nossas convidadas. Sejam bem-vindas, é um prazer estar falando com vocês. Difícil conseguir agenda, as mulheres mais procuradas do Rio de Janeiro em termos de trabalho, isso aí é bom demais. Seja bem-vindo também, Tamires. Tamires faz parte da equipe Eu Famoso, mas também empreende na área digital, isso é hiper importante, área muito top e com certeza vai explodir. Se apresentem vocês um pouquinho, falem um pouquinho de vocês, cada uma. Eu sou a Dani e sou sócia da Loiane, né? Ela vai falar um pouquinho também. Nós somos sócias da Movion Consultoria desde 2009. Iniciamos esse projeto em 2009 e nos últimos anos temos atendido empresas de diversos segmentos. A Movion Consultoria nasceu com o propósito de dar suporte às empresas na área de gestão estratégica de pessoas. Então, inicialmente, o nosso foco era gestão estratégica de pessoas, e aí, posteriormente, a gente ampliou um pouquinho, porque quando nós entramos nas empresas, percebemos outras necessidades. Então, a minha formação é uma formação que iniciou mais voltada para a gestão de pessoas, e aí depois eu fui fazendo outras especializações para ampliar mais a área de atuação, ainda dentro de gestão empresarial, né? Bem, eu sou a Loiane, boa noite a todos. Eu sou a Loiane. A minha formação a gente quase que tem a mesma formação, também gestão de pessoas, atuando aí ao longo desses anos, especificamente em desenvolvimento humano, e eu tenho um braçozinho para a área de finanças. Então, concluindo aí uma pós em auditoria, controladoria e finanças, é uma área que eu gosto bastante, é uma área vital na empresa. Então, ao longo desses anos também, a gente tem atuado bastante nessa área de gestão de finanças, dando esse suporte também nesse braço aí das empresas que é fundamental. Tamires? Bom, a minha área já é completamente diferente. Eu faço arquitetura e estou no último período. Que legal, que bacana. E aí descobri a minha facilidade em lidar com artes visuais para as mídias sociais, né? E aí foi um campo que eu fui descobrindo mesmo, uma coisa que, nossa, até que eu faço bem, Legal. né? E não posso atuar como arquiteto ainda, né? Só quando finalizar, diploma e tudo. E aí eu falei, por que não tentar, né? Por que não começar alguma coisa? E aí comecei. Que bacana. Aí tô aí com alguns clientes, inclusive o Eu Famoso aqui, modernizando as artes, modificando, fazendo posts. E é isso. Legal também. Muito bom. Eu acho que o mundo hoje é empreender, né? Com certeza. Dani e E Loiane. empreender no ambiente digital também, né? Sim, Onde as pessoas sim, com estão. certeza. E como é que é isso, vocês que fazem consultoria? Como é que vocês estão vendo o mercado hoje nessa parte de empreendedorismo? Hoje, como é que está acontecendo isso? Vocês que estão visitando empresas, fazem consultorias, e aí como é que isso está rodando? Porque uma coisa é ver na televisão, outra coisa é você ver nos livros, outra coisa é ver na prática. Como é que é isso?
É, uma coisa interessante é que durante a pandemia, né? Durante a pandemia, houve aquele primeiro momento assim de parada, de susto, meio de as pessoas ficaram um pouquinho sem entender o que estava acontecendo, e até mesmo porque era uma coisa inédita, né, para essa geração. E aí, então, nós vimos algumas pessoas paralisarem, né? E nós vimos outras pessoas também utilizando esse momento para tirar ali da gaveta um sonho, um plano. E foi muito interessante dentro dessa área de empreendedorismo que isso mexeu com pessoas que não estavam empreendendo e durante a pandemia encontraram um nicho e iniciaram, e também empresas que tiveram uma remodelagem, né, do negócio. Empresas que tinham já um projeto de entrar para a área de e-commerce, né, de colocar o seu produto em algum marketplace, mas que era um projeto mais ali para frente, né? Eles tiveram que fazer isso imediatamente, né? Então, estima-se que o período da pandemia acelerou os avanços tecnológicos em aproximadamente 7 anos. 7 anos foram acelerados durante a pandemia, né? E surgiram novos empreendedores, muitos empreendedores que encontraram no ambiente digital, né, ali um nicho e uma oportunidade de desenvolver. O outro lado assim do empreendedorismo também, né? A gente viu essa inovação em relação a novos negócios, mas existe o empreendedorismo dentro da empresa, né? Que a gente considera o intraempreendedorismo, de uma pessoa que às vezes tem um cargo de gestão e ela consegue trazer uma inovação para dentro daquela empresa. Ela não está necessariamente abrindo um novo negócio, mas ela consegue ter essa visão empreendedora e agregar a empresa que ela já faz parte ou que ela é um colaborador, enfim. Então, a gente, nesse momento de pandemia, acho que isso acelerou bastante, porque as pessoas precisaram inovar dentro dos seus negócios para que eles não morressem pós-pandemia. Uhum. E isso também já é um comportamento que a gente percebe no dia a dia, porque o empreendedorismo está muito relacionado ao comportamento, é um conjunto de ações, né, que tornam a pessoa empreendedora. Então, isso é bem legal. É um desafio, não é todo mundo que tem essa característica assim, inteira, né, vamos dizer, completa, mas é uma marca, assim, dentro e fora da empresa, hoje no mercado. Pegando uma carona bem rapidinho no que a Loia disse, é muito interessante que o empreendedorismo, muito mais do que simplesmente uma visão de negócio, é um comportamento, né? Então é muito legal que tem um dos cursos que é muito conhecido, né, do Sebrae, que é o Empretec, e o Empretec traz, na verdade, todo mundo quer fazer o Empretec, aquele curso de empreendedorismo e tudo, e quando a pessoa tem oportunidade de acessar o Empretec, ela descobre que o Empretec é um curso totalmente com foco em competências comportamentais, né? É mais sobre É, quem você é do que sobre o seu exatamente, negócio, né? Ou o negócio que você exatamente. quer abrir, né? É bem interessante, bem legal, vale a pena. Eu fiz. Ah, Ah, que legal. legal, Thiago. Eu fiz. Eu era consultor de negócio do Sebrae quando eu saí da faculdade. Eles Ah, que começaram a captar legal! alunos na faculdade, aí deixaram lá a oferta. Fiquei o quê? 6 meses dando consultoria em empresas, acho que umas 400 empresas, eu rodei vários lugares, né? E aí tinha as premiações para os melhores, e eu fiquei entre os melhores, aí ganhei o curso. Que Ah, que legal. legal, Charles, Então, muito você ficou bom. uma semana sem parar, né? Porque o É, Empretec, você inicia, você não tem tempo nem de comer, nem de dormir, é uma não tem, loucura, não mas É tem. vale a pena. intenso, é intenso. É muito bom, eu adorei o curso, né? A gente só não conta porque tem que ter a experiência de viver, né? Exatamente, é secreto. É. Ai, ai. Tamires, tu tem alguma Oi. pergunta para elas, Tamires? Falou que estava curiosa com algumas coisas, quando eu falei que ia conversar com elas. Olha, eu tenho uma pergunta. Se lá vocês falaram que começaram lá em 2009, né? Já tem bastante tempo aí. Em algum momento vocês conseguiram pensar que vocês
iam chegar onde vocês estão, com uma empresa sólida, lançando livro, viajando, sendo requisitada em tantas cidades por aí? Olha, todo início assim, eu acho que uma das coisas aqui que sempre nos motivou foi um propósito, né? Isso a gente Uhum. divide bastante, né? E um propósito realmente propósito inicial, desenvolver pessoas e desenvolver organizações, né? Então, toda vez que a gente começa, principalmente quando você inicia, né, uma caminhada, e consultoria não é uma caminhada tão simples, né? Sim. Então, você inicia essa caminhada, nós iniciamos bem na área de hotelaria, iniciamos na cidade de Búzios, e aí, claro, você vai pegando o seu primeiro projeto, aí surge um segundo projeto, e uma coisa assim que foi muito fundamental em toda essa caminhada desde o início, foi o aprendizado. Aprendizado contínuo é uma competência que é essencial, fundamental. Então, acho que no início, o foco estava muito mais em continuar aprendendo do que muito aquela visão de, olha, não, a gente estava pensando muito no presente, é muito bacana isso, que quando a gente constrói bem o presente, a gente está, na verdade, pavimentando o caminho do futuro também, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que à medida que nós fomos caminhando, né, aí o cenário vai ampliando, aí você vai acreditando, dá para ir mais, né? A gente, como nós falamos, né, nós fomos abrindo a nossa área de atuação também, né? Loia, Não não... é uma outra coisa assim. É claro que a gente planeja, pensa, é, projeta o futuro e vai trabalhando dia a dia para, como a Dani falou, pavimentando aí o presente para construir o futuro. Mas uma coisa assim que é uma marca muito e está muito relacionada ao propósito é esse comprometimento com o resultado. Eu acho que isso que tem feito a gente chegar, galgar cada dia uma experiência nova de aprendizado. É claro que isso é a nossa fonte de renda, é a partir da nossa empresa que a gente se sustenta, mas existe, né? E isso é um valor para nós duas, esse compromisso com o resultado. Eu acho que ao longo dos anos nós fomos fidelizando os nossos clientes dentro dos projetos, por esse comprometimento. Então, é claro que o aprendizado ele não cessa. A Dani costuma dizer que a qualidade não tem linha de chegada, então a gente está sempre em busca disso, de melhores resultados, de processos melhores, de novos projetos. O livro, né? A Dani escreveu o livro, mas uma construção do nosso aprendizado ao longo desses anos. Então, assim, um projeto muito legal que abre o ano, né? Tem outras autoras também no livro. Então, assim, dia a dia, construindo passo a passo e ficando feliz com o resultado e sempre aberta a aprender. Eu acho que é isso que tem nos dado a alegria de trilhar esses anos todos aí em E consultoria. nós estamos, na verdade, no processo, viu, Tamires? É? É o tal negócio, não teve linha, ainda não chegamos, né? A gente Ah! estava falando hoje o ideal é nunca chegar. Vocês provavelmente conhecem, né? O técnico Bernardinho, né? Ele diz que ele é um apaixonado pelo processo, não pelo pódio, né? Porque no dia seguinte ao pódio, Você tem o que trabalho. permanece é o processo. Então, ele é Sim. apaixonado pelo... O processo é o caminho, né? Então, eu acho que nós estamos no caminho. E isso é uma coisa interessante falar em processo, né? Porque as pessoas só miram o objetivo final e não curtem o Sim, Exato. processo. E às vezes chegam rápido e não tem um processo sólido. sim, Aí sim. não consegue se manter. E eu vejo muito do crescimento de empresas é nisso, o processo é duro, demorado. Também crescimento pessoais das pessoas. Se você vê processos, tem que sentir processo, a coisa tem que acontecer. E falando em processo, falando de gente. Gente é uma área assim a mais importante na empresa. Não adianta falar que eu vou ter um supercomputador, que eu vou ter um super sistema, mas quem está na frente do sistema é uma pessoa. Sim. É uma pessoa, tudo tem uma pessoa ligada, por mais que você tenha uma inteligência artificial maravilhosa. E como é que vocês são consultoras da parte de RH, mas como é que surgiu o livro
essa parte, esse processo em relação ao livro para a área de gente? Como é que vocês vê aquele estalo? Opa, isso aqui é algo interessante para se trabalhar. É uma área muito grande, a área de gente. Ô, Charles, essa área, a gente tem dito é, é, continuamente, né, que as competências comportamentais são o grande diferencial, né? O que acontece? A gente atua muito na área de recrutamento e seleção, nós atuamos na área de suporte a carreiras e atuamos na área de desenvolvimento de pessoas dentro de uma empresa. Hoje pela manhã mesmo tivemos uma reunião longa com um líder de uma empresa e ele dizendo: puxa vida, eu acho que talvez a comunicação não esteja tão legal, é tão difícil engajar, motivar. Nós estamos em um cenário agora, nesse momento, em que por isso é chamado até de mundo VUCA, né? Mundo VUCA tem sido um termo utilizado na administração, é um termo que não é recente, ele vem lá de trás, na verdade, de um cenário pós-guerra, mas que descreve muito esse momento que a gente vive na sociedade. Em português seria VICA, que é um momento volátil, incerto, complexo e ambíguo. E nós temos hoje, no ambiente de trabalho, chegamos a ter 4 gerações que se encontram ainda no ambiente de trabalho, né? Os baby boomers, geração X, geração Z, geração Y, geração Z, e com e ainda a geração arroba que já está entrando aí, né? Exatamente. E as informações absolutamente aceleradas, né? Estima-se também hoje, anos atrás, nós perdíamos aproximadamente 20% do nosso conhecimento a cada 5 anos. Estima-se hoje que anualmente a gente perde 20% do nosso conhecimento. Então, são muitos termos, muitas coisas acontecendo, e aí entram termos como reskilling, upskilling, né? Que é qualificar, requalificar, e nesse emaranhado de informações, qual é a grande lacuna que encontra-se na gestão de pessoas no meio disso tudo e que tem sido a grande busca dos headhunters, né? Das pessoas que atuam na área de recrutamento e seleção. Por incrível que pareça, com todo o avanço tecnológico, são as competências comportamentais que estão escassas. Então, a pessoa hoje, ela é contratada pelo seu currículo e demitida pelo seu comportamento. Existem vagas de liderança que ficam meses sem serem preenchidas por uma competência que é muito escassa, que é a comunicação. Então, na verdade, ao longo dos anos, a gente tem trabalhado muito, né, com as empresas. Primeiro, a gente fala, no início de uma consultoria, a gente fala que gestão não é mudança de processo, gestão é mudança de comportamento. Então, se a direção quer mudar a empresa, ela precisa mudar. Então, não existe mudança quando a direção não muda. E dentro desses fatos, nós, ao longo dos anos, fomos percebendo competências que são extremamente importantes, comportamentais, e aí surgiu mesmo a ideia, em 2020, nós resolvemos compilar todo esse repertório, essa experiência, e trazer o livro falando sobre as soft skills, que são as competências comportamentais. Então, o tema do livro, né, o nome do livro é Soft Skills, muito além de diplomas. As soft skills você não adquire na cadeira de uma universidade, né? Na verdade, um conjunto de experiências vem desde os seus valores e princípios da sua família, a sua construção, e aí surgiu aqui o livro, Soft Skills, né? Surgiu o livro e muito além de diplomas, e nesse livro, Charles e Tamires, nós estamos falando de aprendizado contínuo, pensamento analítico, flexibilidade e adaptabilidade, criatividade e inovação, foco, disciplina e execução, relacionamento interpessoal, comunicação assertiva e resiliência. Então, são competências comportamentais que a gente diz que
não são apenas para carreira profissional, né? Elas são para a vida, Sim. são para a vida. E realmente, se nós queremos desenvolver uma empresa, nós precisamos desenvolver as pessoas. Não existe mágica e não existe outro caminho. É o seguinte, visto isso, dentro das competências que você falou aí, qual que você enxerga como a que é mais prioritária, mais hoje um déficit maior? Bem, eu acho que comunicação assim, acho que é o que move as relações, né, a comunicação. E a gente precisa ter cada vez mais uma comunicação mais assertiva, uma comunicação clara. E eu acho que comunicação é um grande desafio. A gente vê isso bem dentro do mundo corporativo. Às vezes, os maiores problemas se dão por falta de comunicação. Então, é sim uma habilidade muito importante. Eu não destacaria mais importante porque a verdade é que as habilidades se conectam, né? Sim, Então você precisa, é claro que você não é 100% em todas. A gente está desenvolvendo e o nosso comportamento também ele está em aprendizado sempre. Mas eu destacaria a comunicação como uma habilidade muito importante e que a gente precisa ter em todas as esferas da nossa vida sim. e que a gente tem visto assim muita dificuldade, principalmente em liderança, né? Então, acho que comunicação é algo que precisa ficar ali piscando para a gente assim todo dia. E como é que a gente demonstra num currículo, né? A gente falou, hoje a gente é avaliado por currículo ou por indicação, né? Como a gente demonstra essas soft skills assim para as pessoas, né? Não dá para falar assim, ó, sou bom em comunicação. Sim. Sério? Não, mas você sabe, ô Tamires, que assim, numa entrevista de seleção a gente percebe também a habilidade de comunicar. E lembrando que a comunicação, existe a comunicação, né, o próprio conteúdo, né, da comunicação, mas existe Uhum, a sim. expressão, existe o tom da voz. Alguns autores chegam a definir que 93% da comunicação ela é não verbal e somente 7% tem a ver com o conteúdo mesmo, com aquilo que você diz. Então, acho que comunicação até numa entrevista você vai tirando ali do candidato e tudo. Agora, outras, por exemplo, criatividade e inovação, quando nós estamos fazendo uma entrevista, e essa entrevista aí vai muito da vaga, né? Você vai buscar uma Sim. competência que é importante para aquela vaga. É muito importante quando nós pedimos aos candidatos que exemplifiquem, né? Eles podem exemplificar quando aconteceu isso, como que você agiu. Agora, claro, né? O dia a dia vai comprovar exatamente isso, né? Uma Verdade. coisa que eu observo muito, eu trabalhei em uma multinacional, então teve um certo ponto que era muito só resultado, resultado. Aí virou-se, primeira coisa, gente, vamos olhar mais para a gente, porque o processo estava começando a ficar todo mundo maluco, né, pelo resultado. Então, quando a gente começa a observar isso, e aí via-se que comportamento de algumas pessoas, às vezes, não era, na seleção tinha sido feito errado, que não batia de acordo com aquilo que ela estava pedindo. Aí, o que fazer para resolver? Então, tinha que desenvolver a pessoa. Já estava lá, tem que desenvolver. Então, você via líderes que Sim, conseguiam desenvolver e líderes que não conseguiam. sim, E com conflito de geração, como você falou. O líderes que era de uma geração tendo que liderar pessoas com geração atual que falavam assim, não, mas isso aí está muito antigo, mas só que tinha que obedecer. Aí tinha a área de gente que tinha que intermediar isso, saber como lidar com esse jogo para funcionar. Então, em cima vocês falaram, eu acho que a parte comunicação, teve até um chefe meu que ele falava assim, o problema é que é 40% competência, 60% comunicação. Porque o restante a gente não tem que fazer. Comunicação deu errado, já era. E aí, pode falar. a gente costuma dizer, Charles, que a falha na comunicação cria problemas que sequer existem. O problema não Com existia, mas certeza. a falha na
comunicação criou o problema. E falando de comunicação, muito rapidamente, a gente também disse que as empresas, no geral, têm 3 falhas de comunicação. Se nós pudéssemos falar assim, 3 falhas. Primeiro é não comunicar. Exatamente. Existem empresas onde a comunicação não existe. A pessoa entra, não existe comunicação entre os setores, não existe comunicação entre direção, supervisão. Falha número 1, não comunicar. Falha número 2, comunicar indiretamente. Então, é aquela comunicação que você passa no corredor e aí você murmura alto, você lança uma reclamação indireta para que a carapuça caia. Isso não é nada profissional, né? Então, essa comunicação indireta, você nunca fala, você faz uma reunião com 20 pessoas para corrigir uma pessoa que está dentro da reunião. Aí as pessoas saem da reunião assim: olha, eu acho que seu fulano quis dizer aquilo para tal pessoa. E a outra pessoa sai: ai, já sei para quem ele quis dizer. E você cria mais confusão. Falha número 3, comunicar diretamente, sem assertividade. Assertividade. Aquela comunicação na lata, né? Aquela comunicação que você não tem a maneira certa de comunicar, né? Então, essas são 3 falhas que acontecem corriqueiramente dentro das empresas. Não comunicar, comunicar indiretamente e comunicar diretamente da maneira errada. Acho que essas comunicações. Pode falar, Tamires, pode falar. Eu acho que a comunicação, né, principalmente, até esses 3 pontos que você comentou, vale para qualquer área da vida, né? Seja em casa, no relacionamento. Com certeza, você acha que a pessoa entende, você sabe, acha que a pessoa entendeu o que está falando. Não, ele sabe por que eu estou chateada. Aí tá lá o marido, por que ela está chateada, gente? É verdade. Eu acho que é só. Exatamente. Fica mais fácil, às vezes, a gente entender um pouco, né, do que é a falta de comunicação, a falha da comunicação. Sim. Né? Quando a gente traz um pouco para a realidade de todo mundo, Sim, né? Uhum. Eu aprendi algumas coisas em reunião, passei com alguns chefes, né? E aí teve um deles que falou assim: quando você vier conversar, até conversar comigo, já venha pautado o que você quer falar. Porque a gente consegue se entender mais rápido. Não chega para pensar na hora que vier falar comigo. Sim. Chega assim, ó, eu quero esses tópicos, já chega pronto. Porque nós já vai começar a debater, vai ficar, em vez de ser uma coisa objetiva que a gente vai conseguir se entender, a gente pode até piorar a situação, né? Verdade. Entendeu? Então, acho que é uma coisa muito importante isso. E, além da comunicação, hoje, vendo as empresas que eles visitam, já teve alguma empresa que vocês chegaram assim e falaram assim: essa está à beira de acabar, a situação está crítica. E como é que foi para resolver esse probleminha? Como é que foi isso? Que é o problemão, né? Então, geralmente hoje, quando a gente senta com o empresário para iniciar o processo de consultoria, como eu já disse, né, nós sempre falamos: olha, gestão não é mudança de processo, é mudança de comportamento. E não tem mágica, não é aquela coisa de, não são aqueles 3 passos. No início, você falou uma coisa muito importante, que o processo de mudança, ele não é uma mágica. Na verdade, a mudança organizacional inicia-se a partir da mudança da cultura da empresa. E a gente fala isso no primeiro dia, primeira reunião, nós batemos na tecla de que a primeira coisa é mudar a cultura da empresa, não é mudar um processo. Então, se a empresa tem uma cultura de gambiarra, ela tem que passar por uma cultura de qualidade. E isso não é da noite para o dia, né? Então, é um processo que envolve todo mundo, porque cultura é mudança de hábito. Cultura é mudança de... Mudar a cultura significa mudar um hábito. Significa mudar um comportamento. E o Peter Drucker, né, que é um excelente... foi um excelente escritor da área de administração. Em um de seus livros, ele diz que a cultura devora a estratégia no café da manhã.
E nunca é um processo tão rápido, né? Esse processo de modelagem, às vezes a gente teve dias já, Charles, você está falando uma coisa interessante, da gente sair de uma reunião e falar, olha, vai ser pedreira, vai ser difícil. E aí, de repente, a chave começa a virar. De repente, a coisa começa a acontecer. Mas vai muito, a gente sempre fala que tem um tripé da gestão eficaz, liderança, Pessoa, pessoas processo. e processos. Tudo inicia na liderança, né? E em relação a pessoas, nós vamos ter que desembarcar pessoas e embarcar pessoas também, né? Esse é um ponto. Isso é um ponto hiper importante, né? E para mudar, às vezes tem que sacudir o coqueiro, né? As coisas têm que sacudir, o negócio é não ficar esperando acontecer, não vai. Então É. tem que ter a proatividade, né? Em relação a essa proatividade, como é que vocês enxergam hoje o mercado, em relação à proatividade? Como é que hoje o funcionário proativo, o funcionário o gestor proativo, ele está ganhando mais vantagem ou mais técnico? Porque eu já tive situações numa empresa que eu trabalhei que você tinha uma disputa entre dois gerentes de vendas, que um era técnico e o outro era mais corpo a corpo com as pessoas. Só que o chefe deles, que era o gerente geral, desenvolvia e forçava esse gerente, que era corpo a corpo, a aprender também o técnico. E tentando fazer o inverso. E a cabeça deles giravam, que ficavam questionando. Mas, cara, a minha é melhor, mas eu não tenho vantagem nenhuma aqui, não me dá moral, tal. Como é que é isso? Como é que vocês veem isso no mercado, essa competência? Edição da O conta. ideal, Charles, no técnico versus proatividade, né? Mais uma vez, né? Competência técnica versus competência comportamental. O ideal seria que nós tivéssemos tanto conhecimento técnico como a proatividade e iniciativa, como você disse, né? E isso é extremamente importante, porque de que adianta um profissional reter muito conhecimento técnico, mas ele não ter ação, ele não ter iniciativa, né? Ele não contribuir com o time, né? Então, às vezes, você tem uma pessoa que tem menos conhecimento técnico, mas ele se envolve tanto, ele busca tanto, que ele acaba adquirindo também o conhecimento técnico e contribuindo muito mais com o time, né? Na Geralmente verdade, é uma pessoa que contribui mais. na verdade, eles não devem ser excludentes, né? Não Ou eu tenho o são. técnico, ou eu tenho o comportamental, eles devem trabalhar juntos. Agora, a gente sabe que o querer fazer, às vezes, sobrepõe, porque se a pessoa quer, ela vai buscar agregar conhecimento se ela não tem, né? Acho que é importante também a gente sinalizar que o querer fazer também precisa de um parâmetro. Às vezes a gente vê gente com muita boa vontade, mas sem uma direção. E aí isso é muito assim, responsabilidade da direção da empresa, de dar esse norte, de definir a cultura, de definir como as coisas funcionam, né? A gente uma vez atendeu uma empresa, uma rede de supermercados, e o gerente ele tinha ali muitas funções, muitos setores sem nenhum parâmetro. Então, assim, como é que a pessoa entra no dia a dia e ela tem mais de 40 procedimentos para executar, mas ela não tem nenhum direcionamento? Então, ela pode ter muita boa vontade, muita iniciativa, mas ela vai ter sérios problemas no dia a dia, porque ela não teve nada que norteou essa liderança, né? Então, Uhum. assim, é super importante ter a iniciativa, ter a proatividade, ter a questão comportamental, habilidades, né? E juntas ao técnico e também um direcionamento partindo da empresa. Como as coisas funcionam aqui, isso é super importante para uma liderança eficaz. E assim, eu vi esse crescimento dessas duas pessoas, né? Os dois cresceram muito depois. Porque a liderança entendeu isso, que tinha que desenvolver uma coisa e outro a outra coisa.
O que era muito pessoa, era mais comportamental, ficava questionando por que o técnico, em alguns momentos, tinha mais visibilidade. Depois, hoje é um cara completo, acabou desenvolvendo a técnica, e o outro mais o comportamental. Então, você vê esse conjunto é realmente muito importante. Aí eu vou aproveitar e contar um caos, vamos lá, caos, igual mineiro, é importante, que aconteceu quando eu trabalhava de analista. Eu saí de analista, fui direto para coordenador, dei um salto, passei de supervisor de trade, supervisor de tudo. Por quê? Durante os processos, tinha gente que não tinha parte técnica. E eu tinha a parte técnica, mesmo não sendo da liderança. Então, me chamavam, ó, faz aqui para mim isso aqui. Ia fazendo, ia aprendendo, sem questionar, ia fazendo. E aí tem um caso muito interessante, que tem uma vez que eu desenvolvi, eu acho que uma apresentação com um gerente de vendas. E aí, nessa que eu desenvolvi a apresentação, ele falou, senta aqui na minha mesa aqui, me explica como é que é a minha apresentação. Falei, tá. Sentei e comecei a apresentar para ele, mostrando e tal. Aí, nessa, o chefe dele veio, que era meu chefe também, que não era tipo um staff do gerente geral. Quando o meu chefe apareceu, que era o chefe dele, ele me jogou para o lado e falou assim, ó, ficou fingindo que estava mexendo no computador, que ele estava coordenando o negócio. Tudo bem, até aí ok, né? Aí até chegar a reunião. Quando chegou a reunião, já sabiam disso, né? Aí na hora de apresentar, que foi o problema. Ele não sabia explicar quase nada. Aí do nada eu estava lá sentado, aí me chamaram para participar da reunião. Eu falei, tá, a gerente de gente me chamou, fui lá. Quando entrei na reunião, ele explicando, aí eu olhava assim por a explicação que ele falava, olhava para a tela, falava, cara, nada a ver isso aí. Aí o gerente já sabia, falava assim, o que você acha? Aí você falei, isso aí é os dados com tal, que o resultado poderia ser assim, tal. Aí passa o próximo. Aí no terceiro ele falou, agora eu quero que você participe de todas as reuniões. Ou seja, não adianta você querer esconder o que vocês falaram, estou falando essa história, porque o desenvolvimento tem que primeiro partir da pessoa, do líder. Pessoas, não só esperar que alguém te capacite, você tem que buscar Sim, sem e tem que dúvida. aceitar. Esse gestor, esse gerente, ele não aceitava que tinha que ser mudado. Sim. Ô, Charles, e só uma observaçãozinha, já que nós estamos nesse tema aí de desenvolvimento, e a gente falou, fez esse paralelo, né, entre competência técnica e competência comportamental. Quando uma empresa tem uma cultura que se propõe a desenvolver pessoas e quer realmente seguir nessa direção, existe um processo que é fantástico, que é o processo de feedback, né? Uhum. Feedback desenvolve pessoas, né? Feedback é extremamente importante, mas não um feedback aleatório, um feedback com bases sólidas. Primeiro, você tem que ter os procedimentos da empresa construídos, né? E você precisa ter indicadores de desempenho. E a grande coisa em qualquer função é que quando você define indicadores, existem os indicadores técnicos e os indicadores comportamentais. Uma pessoa, muitas vezes, partindo aí para uma área que é muito importante, que é a área de vendas. Às vezes a pessoa é um excelente vendedor, mas desagrega demais no trabalho em equipe. Então, é muito complicado, às vezes, quando uma empresa premia um vendedor que realmente o cara bateu todas as metas, ele vende muito, mas não é uma pessoa que tem bom relacionamento interpessoal, às vezes não é uma pessoa que cumpre normas da empresa. Então, tem outros aspectos. E é muito bacana quando um profissional encontra na empresa um ambiente que ele consegue desenvolver suas competências técnicas e também as suas competências comportamentais. Uhum. Vale dizer que o que você falou é importante. Ótimo quando um profissional cai numa empresa e encontra esse ambiente de aprendizado contínuo. Caso o profissional esteja em uma empresa que não o desenvolve, ele precisa gerir a sua carreira. Nós precisamos continuar desenvolvendo continuamente. Né? Antigamente, que a gente falava para a pessoa, né? Terminou seus estudos? E a pessoa dizia, terminei meus estudos. A gente não termina os estudos, né?
Verdade. Não Verdade. termina os estudos. Conhecimento é vida, né? Exato. Eu já ouvi pessoas falando assim, eu falei, vou estudar um negócio, algumas coisas ali. Mas tu vai fazer alguma prova? Eu falei, quer dizer que eu tenho que fazer, tem que ter algum objetivo Só para estudo para estudar. fazer prova. Eu não entendo isso. Você vê muito isso na população. Muita gente quer alguma coisa, mas espera alguma coisa para se movimentar. Ela não se movimenta por si só. Sim, Isso é uma A coisa. gente é ensinado a isso desde criança, né? Você tem que aprender para fazer a prova. Se você esquece claro. Sim, depois, não tem Aham, problema. sim. sim. Tem que tirar nota boa, você tem que ser bom em português, matemática, não pode ser em outra coisa, em É, arte, em música, né? Até Verdade. em relações interpessoais, em exato. comunicação, nada É, disso é valorizado. Você tem que saber Uhum. é, o técnico. Sim, Sim. verdade. sim. Tamires, tem mais alguma coisa que quer perguntar para elas? Alguma curiosidade aí? Olha, a minha dúvida agora de empreendedora é, em Ah, algum momento deu vontade de desistir, voltar para o CLT e falar, não dá para mim, vou voltar Hum, atrás. Não, não, Não! Ai, tá não. bom. a Na caminhada verdade, tem não, sido em nenhum muito momento. boa. Não, não. É, Acho graças que a Deus, voltando ao que a não. gente falou no início, né? Muito ligado, tá muito relacionado ao propósito. Então, assim, é claro que tem dias desafiadores, dias difíceis, reuniões difíceis, momentos intensos. É normal. Acho que faz parte da vida do trabalho. Agora, assim, pensar em desistir, não. Ai, que bom. meninas, o papo tá muito bom. Nossa, podia ficar horas e horas conversando, que a gente agregaria a vida de muita Assim. gente. Mas só que vida continua, né? Temos que continuar. E assim, eu queria agradecer as três pela participação aqui. A Tamires por ter aceitado esse convite especial de participar, também interagir na entrevista, que essa é uma coisa muito bacana. E perguntar o seguinte: qual mensagem vocês deixariam cada uma hoje para quem hoje vou dar um start na minha vida? Qual mensagem seria essa? Seja aquela pessoa que esteja trabalhando no CLT, seja aquela pessoa que esteja querendo largar tudo para empreender, aquela que já está empreendendo para ter uma mudança de direção. Qual seria o start? Qual mensagem vocês dariam? Acho que vontade de aprender, a ambição no sentido positivo da palavra, para aprender e desenvolver sempre. É entender que não tem uma linha de chegada, é uma construção. Acho que a vida é uma construção, a carreira também. Então, aprendizado contínuo, eu acho que é o que a mensagem assim é sobre caminhar em aprendizado, né? E aprendizado para todas as áreas. Se eu tenho uma área de atuação, eu vou buscar ler sobre aquilo, eu vou buscar mentores que me inspirem, eu vou buscar conhecimento para o meu desenvolvimento pessoal, habilidades comportamentais. Então, o aprendizado. Eu acho que a palavra é o aprendizado. É nessa linha mesmo de aprendizado, eu passaria um exercício quando nós pensamos onde nós queremos chegar, seja um projeto novo ou uma profissão, seria muito válido pensar sobre esse projeto ou sobre essa carreira e tentar identificar quais seriam as competências técnicas e comportamentais, né? E comparar com as suas competências técnicas e comportamentais. O que eu tenho e o que eu não tenho. E aí, nessa comparação, eu encontro o meu gap de competências, a minha lacuna de competências. E aí eu consigo, então, criar um plano de desenvolvimento dentro dessas competências. E é muito legal fazer esse exercício convidando amigos, outros profissionais que são referências, né? E aí dá para fazer uma breve análise SWOT assim da carreira. Isso seria muito legal. E, claro, muita atenção às competências comportamentais. Qual comportamento sabota os meus sonhos e os meus planos? E quais comportamentos
me lançam, otimizam a minha carreira em direção aos meus sonhos? Bom, eu acho que, assim, hoje é a palavra que define o meu começar, então eu acho que a palavra que eu vou deixar é não deixa para amanhã para começar o curso, não deixa para amanhã para começar a empreender, procura saber o que que você quer fazer, aonde você quer chegar, mas começa. Isso Começa aí. pequeno, começa, eu não tenho cliente, mas eu vou descobrir alguma forma de fazer, eu vou assistir uma palestra, eu não tenho uma ideia do que eu quero empreender, mas eu vou procurar sobre. Eu acho que a palavra é hoje. A vida muda muito rápido Uhum. e a gente não sabe o que que a gente pode estar fazendo amanhã e a gente perdeu a oportunidade de alguma coisa. Então, se tem que começar, começa. Se tem que. Eu preciso ter uma reserva financeira. Então, vou reservar hoje. Uhum. Né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Legal. Muito obrigado a todas e com certeza quem está assistindo, quem vai assistir, porque tem que pensar presente, passado e futuro, né? Então, aproveite, tira o máximo de conhecimento desse papo maravilhoso que nós tivemos e com certeza vai crescer na vida, tá bom? Muito obrigado, Obrigada, meninas. gente. Tchau, Thales, tchau. obrigada, obrigada pelo convite, Obrigada. obrigada por esse tempo. E quem quiser saber sobre o livro, entra lá no Instagram da Moving On Consultoria e lá tem o link de acesso para conhecer o livro e alguns cursos online que nós temos também. Tem o de gestão de carreira e tem liderança, comunicação e feedback online também. Obrigada, Charles. Obrigada. Prazer, Tamires. O prazer foi meu, gente. Obrigada. Vamos deixar aqui, ó, o contato de todo mundo, os arrobas todos. E aproveito agora, peço, se você ainda não conhece o canal, não curte o nosso trabalho, ou que ainda não teve essa curiosidade, vai aqui embaixo, deixa seu likezinho, que você vai aprender a curtir nosso trabalho, vai conhecer outros trabalhos nossos futuros que virão, e você vai entender a importância do famoso na tua vida, tá bom?